Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 32 até o 45. Então está passando aqui, tá? Então, ok. Marcos 10, 32 diz assim: Estava de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deveriam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-los-ão à morte e entregarão aos gentios. Hão de escarnecer, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos pedir. E ele lhe perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que eu sou batizado. Quando, porém, ao assentares à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque para aquele a quem está preparado. E ouvindo, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando para junto de si, disse: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob o seu domínio e sobre ele exercem maiorais, os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se você tem a versão Almeida, revista atualizada, você está nessa versão, vamos dizer todos juntos, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Pai, pedimos a Ti compreensão da Tua palavra, que ela seja clara a luz ao nosso entendimento, mudando, Deus, nosso caráter, mudando as nossas mentes, nos fazendo sempre a imagem de Cristo nas nossas vidas. E o Senhor Deus vem falar de um modo especial, usando, Deus, esse texto, usando o seu pregador aqui presente, o Teu servo. Que o Senhor Deus venha agir de uma maneira especial nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, Marcos está registrando a vida de Jesus Cristo, escrevendo para os romanos. Através dos relatos de Pedro, Marcos está escrevendo essas narrações da história de Cristo. E Marcos agora está como objetivo mostrar a ida de Jesus Cristo para Jerusalém. Nós podemos observar aí de novo, capítulo 10, versículo 32, diz assim: Estava a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus termina o seu ministério em Cafarnaum, na região da Galileia, e agora ele está subindo para Jerusalém. A ideia que tem aqui, para que os irmãos entendam um pouco de geografia, Jerusalém fica sobre um monte Jerusalém, também conhecido como Sião, Monte de Sião. Ele está subindo para lá. Era comum os judeus fazerem essa peregrinação. Eles tinham as festas judaicas. Estava se aproximando a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa era celebrada no templo em Jerusalém. Normalmente isso acontecia. Os judeus saíam das suas cidades natais, onde eles residiam, e iriam para Jerusalém para
em Jerusalém participar da festa da Páscoa. Jesus Cristo está a caminho com seus discípulos e parece que não é só Jesus e seus discípulos, mas existe, parece, algumas pessoas por volta aqui de Jesus. Jesus está a caminho de Jerusalém, os discípulos estão a caminho com ele, mas o texto fala agora de 3 caminhos que você pode estar em um, pode estar em outro, mas tem um que você não pode estar. Tem um caminho que o cristão não deve percorrer, e se estiver andando nesse caminho, ele deve sair dele. Portanto, nessa noite, vamos meditar sobre 3 caminhos percorridos. Jesus, ele está orientando agora os seus discípulos sobre a humildade, especialmente preparando eles, agora para o seu martírio. Então vamos ver aqui esses 3 caminhos que são percorridos e que o cristão deve evitar um deles. O primeiro caminho é o caminho do sacrifício. Olha aí comigo o versículo 32 de novo aí, ó. Estava de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante de seus discípulos. Estes se admiravam e seriam tomados de apreensões. Então, os discípulos estavam com Jesus e Jesus estava tomando a dianteira dos discípulos. A ideia que tem aqui é que Jesus está apressado. Os discípulos estão caminhando devagar, mas Jesus Cristo está andando na frente. Ele está apressado, ele quer cumprir a vontade do Pai. Ele está à frente disso. E os discípulos estão mais na retaguarda. Por que eles estão na retaguarda? Porque eles estão admirados com isso. Na ideia dos outros textos, relatando esse mesmo evento dos evangelhos sinóticos, mostra que a ideia que tinha era como que Jesus, o rosto de Jesus, estava demonstrando isso, que importava ele ir para Jerusalém. É como se demonstrasse no rosto de Cristo o que aconteceria em Jerusalém. Mas mesmo Jesus sabendo, como a gente vai ver, o que acontecerá em Jerusalém, a sua morte vicária, o seu sacrifício sendo feito, mesmo assim, Cristo não foge das adversidades. Mesmo sabendo da dor que viria, Cristo vai, cumprindo a vontade de Deus. Diferente da ideia dos discípulos. Provavelmente os discípulos pensavam que Jesus seria um revolucionário, como houve a revolta dos macabeus anteriores. Talvez eles achavam que eles iriam guerrear contra os romanos. Por isso eles estavam apreensivos, discípulos. Estavam cheios de temores. Por que é que Jesus está andando tão rápido desse jeito? Por que é que ele está tão apressado? Nós somos apenas 12 homens desarmados. Jesus Cristo continua andando. Não tem como olhar esses textos e lembrar de Isaías. Ele vai andando como ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele vai caminhando para o seu martírio. Mesmo sabendo do sacrifício que aconteceria, Jesus continua andando, continua fazendo a vontade do Pai. Jesus, continua, versículo 32 diz: e Jesus, tornando a levar à parte os 12, e passou a falar as coisas que deveriam sobrevir. Então, parece que havia mais do que os 12. O texto narra mostrando esses 12. Mas Jesus tira os 12. Vem cá, vocês, meus apóstolos, vamos aqui à parte. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. O que Jesus vai falar é o que ele já tinha falado anteriormente. Olha aí, acompanhe comigo aí. Capítulo 8.
versículo 31. Capítulo 8, versículo 31 diz assim: começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto expunha claramente. Vamos para o capítulo 9, versículo 30. Capítulo 9, versículo 30 diz assim: e tendo partido dali, passou pela Galiléia, e não queria que ninguém soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Jesus Cristo continua ensinando a mesma coisa. Capítulo 10 de novo, versículo 33. Eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-los-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecer, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Eu quero que os irmãos entendam a situação aqui. Jesus Cristo já tinha falado 2 vezes para os discípulos: olha, quando eu for para Jerusalém, os anciãos vão me julgar, eles vão me entregar aos gentios, vão se escarnecer, vão matar-me. Até então, aqui não fala sobre a crucificação. Cristo falou anteriormente que aquele que quer ser o seu discípulo, tome a sua cruz e siga. O instrumento de morte humana. E Jesus Cristo fala aqui que ele iria ser entregue nas mãos dos gentios, ser julgado. E a condenação para alguém que não era romano, quando cometia um crime hediondo, era a crucificação. Cristo mostra para os seus discípulos o que aconteceria em Jerusalém. Isso é interessante, irmãos. Cristo sabia do sofrimento que aconteceria. Mas Cristo não fica atemorizado com isso. Se você soubesse de um sofrimento que aconteceria naquele lugar, você iria para aquele lugar? Se você soubesse que naquele lugar você poderia morrer, você iria para esse lugar? Mas Jesus, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que isso aconteceria, ele permanece indo para cumprir o propósito de Deus. Mesmo sabendo das dores que aconteceria, ele continuou a caminho de Jerusalém. Jesus ia como uma oferta de sacrifício pelo pecado. Cristo não pensou nas glórias que viria do mundo, como Satanás quis oferecer a ele. Mas Cristo continuou em seguir o propósito do qual Deus havia designado. Qual era a vontade de Deus Pai sobre a vida dele? Ele continuou andando, seguindo isso. Cristo é o exemplo do sacrifício. Tem muita gente que acha que ser cristão é uma vida de oba-oba, é um dia só de felicidade. O cristão tem dias difíceis. Cristo passou dias difíceis. Cristo caminhava, mesmo sabendo o que aconteceria, ele continuou caminhando, ele não desanimou, ele ia na frente. É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos: presta atenção, homens, eu estou repetindo isso aqui pela 3ª vez. Eu estou a caminho de Jerusalém. Eu vou ser morto em Jerusalém. É tão interessante. Cristo sabia dos detalhes que aconteceria. Sabia que seria em Jerusalém. Sabia que os sacerdotes e os escribas julgariam ele e condenariam ele. E os gentios eram que matariam Jesus, os romanos. Olha, versículo
34, hão de escarnecer, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Jesus olha do que vai acontecer, ele fala dessas coisas, mostrando que tudo que acontece está de acordo com o plano dele. Até as coisas difíceis. Até os sacrifícios estavam no plano dele. Ele fala também da sua ressurreição, versículo 34, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus tinha a visão, tinha a certeza do que aconteceria. Fala para os seus discípulos, mas os discípulos ficam sem entender nada. Como muitos discípulos hoje em dia ficam sem entender. Como é que um cristão sofre? Por que é que nós temos que passar por isso? Por que é que essa situação está acontecendo comigo? Como Paulo nos fala, nós somos levados ao sacrifício de apogia. Nós somos entregues como sacrifício de apogia. Nós não devemos ter medo das coisas que acontecerão, pois Deus está lá na frente resolvendo a nossa situação. Cristo sabia do que aconteceria e ele continuou andando para Jerusalém. Por que ele fez isso? Qual a razão que Cristo fez essa caminhada para Jerusalém? Desde lá em João, capítulo 10, nos fala sobre o bom pastor. Por que é que ele iria, mesmo sabendo das coisas que aconteceriam, mesmo sabendo que ele iria ser como oferta pelo pecado, como sacrifício, recebendo sobre si a ira de Deus? João capítulo 10, quando Jesus fala do bom pastor, ele diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Assim como o Pai conhece a minha, conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas deste aprisco. Não deste aprisco, a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar, tenho autoridade para reavê-la, e este mandamento recebi do Pai. Cristo está a caminho da morte, porque Ele está voluntariamente se entregando para salvar as suas ovelhas, porque esse era o único meio que o homem pudesse ser salvo diante de Deus. Cristo faz não por causa das circunstâncias, não por causa da vontade dos romanos ou dos líderes religiosos. Cristo vai como Ele quer. Ele vai com sacrifício próprio. Ele se entrega para salvar as suas ovelhas. A crucificação não foi uma obra do acaso. Cristo não se sacrificou na cruz porque naquela época eram os romanos. Cristo não foi crucificado porque Judas o traiu somente. Cristo foi crucificado porque foi a vontade dele. Lembra quem o Senhor Jesus Cristo é antes da sua encarnação? Possuído glória, que nem os céus dos céus se esconde com dele, que ele mede a palma dos céus com a sua própria mão, que ele conhece cada uma das estrelas e chama pelo nome. Ele é aquele que através da sua palavra todas as coisas vieram a existir. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o Deus de Davi, que deu vitória sobre os seus inimigos. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus glorioso. Mesmo sendo Deus glorioso, ele abdicou dessa glória, abriu mão dos seus privilégios de Deus e se entrega por amor à igreja. Por que Cristo está
caminhando para Jerusalém. Cristo está caminhando para Jerusalém porque Ele ama o seu povo. Porque Ele se entrega em favor do seu povo. João capítulo 15, versículo 3 diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Cristo está indo, sabendo do que acontecerá, mas Ele está indo. Está indo. Quando Cristo está indo para Jerusalém, Ele não vê as glórias do mundo, Ele vê pessoas sendo redimidas dos seus pecados. Quando Cristo está indo para a cruz, Ele não pensa nas circunstâncias que aconteceria, mas nos resultados que viria depois. Cristo está a caminho para proporcionar a salvação a todo aquele que crê. Por isso que Ele vai a caminho de Jerusalém, mesmo sabendo nas dores, Ele se sacrifica. Assim como Cristo, nós devemos trilhar o caminho do sacrifício. Às vezes, irmãos, servimos aos outros, a gente serve até onde dá certo. A gente ama o irmão enquanto é correspondido. Mas nós devemos agir como Cristo agiu, mesmo não sendo correspondido, mesmo sendo entregue para ser cuspido, Ele vai, por amor daqueles que os bofeteou, para proporcionar salvação daqueles que o julgaram erroneamente. Você é capaz de amar o seu irmão dessa forma? Você é capaz de se sacrificar pelo seu irmão, mesmo sabendo, olha, se eu for lá na casa dele ajudar ele, depois ele vai falar de mim. Você é capaz de fazer isso? Nós somos capazes de nos sacrificar em prol do outro. Assim como Jesus, nós devemos nos sacrificar pelo outro. Se nós somos cristãos, nós devemos seguir esse caminho, o caminho do sacrifício. Mas há outro caminho ainda, demonstrado pelos discípulos, especialmente aqui Tiago e João. É o caminho do egoísmo. Versículo 35 diz assim: e se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Jesus Cristo está andando, chega Tiago, chega João, os dois irmãos, conhecidos como Boanerges, os filhos do trovão, chegam diante de Jesus e dizem: Jesus, por favor, mestre, por favor. A ideia do grego é essa: eles estão pedindo algo, uma súplica, é o desejo deles isso. Ele fala: queremos que nos conceda, que vamos te pedir. O texto de Marcos não mostra, mas o texto de Mateus fala que a mãe de Tiago e João foi a intercessora entre eles dois. Olha aí, Mateus 20, versículo 20 diz assim: naquele mesmo momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus filhos e prostou-se e fez um pedido a ele. Então, a mãe de Tiago e de João, que é a mulher de Zebedeu, chega diante de Jesus e pede. Olha quem é essa mulher, para que a gente entenda melhor quem era Tiago e quem era João. Mateus 27, 26 e 56 nos fala mais alguma coisa dessa mulher. Na crucificação, Jesus está crucificado ali e ele perto de Maria. Versículo 56 assim: entre os pais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, que seria Maria, mãe de Jesus, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Na narração aqui de Mateus, fala de Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João. Capítulo 19, versículo 25 de João diz assim: próximo à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela. Quem era Maria, mãe de Cleopas, ou
mulher de Zebedeu. A mulher de Zebedeu, quando fala que estava próxima à cruz Maria, a sua mãe e a irmã dela. Não é Maria, desculpa. Mas a irmã de Maria é a mulher de Zebedeu. Portanto, a mãe de Tiago e João era tia de Jesus. Olha que interessante. Se a mãe de Tiago e João era tia de Jesus, então Tiago e João eram primos. E eles achavam, não, peraí, vamos chamar aqui minha mãe, com certeza ele vai ouvir a tia dele. Vamos falar com nossa mãe, vá ali falar com Jesus, vá ali pedir para Jesus um favor. Ela chega e se prostra. Do lado, perto deles, ou depois deles, está lá Tiago e João, primos de Jesus. Talvez eles achavam, por ser a tia, com certeza iria ouvir. Por ser primos, daria tudo certo. Mas qual é o pedido que eles fariam? Versículo 36. E lhes perguntou: o que queres que eu vos faça? É tão interessante. Se Jesus dissesse isso para você, quando você vai fazer o pedido, Jesus, eu quero pedir. Ou então, de repente, Jesus aparecesse para você e dissesse: o que é que você quer que eu faça? Qual é o seu desejo agora? O que é que você quer que eu faça? O que é que você responderia? Olha o que foi que os discípulos responderam. Versículo 37. Responderam-lhe: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos à tua direita e outra à esquerda. Eles criam que Jesus seria glorificado, que Jesus era o rei prometido, mas eles estavam numa visão egoísta. Jesus está a caminho de Jerusalém, o seu rosto mostra que ele iria sofrer, que ele iria padecer, que ele sabia dessas coisas. Anteriormente ele falou disso para os seus discípulos 3 vezes. Mas a preocupação dos discípulos era que ele queria ser o primeiro. A ideia de se assentar no trono, uma à direita ou à esquerda, é de autoridade. Jesus, que eu seja o primeiro-ministro e o meu irmão seja o segundo-ministro, que sejamos as pessoas mais importantes do teu reino. Eles achavam, por ser primos de Jesus, que eles teriam esses privilégios. Nepotismo. Achavam então que eles teriam esses privilégios em estar perto de Jesus. Irmãos, muitas vezes nós achamos que nós podemos pedir qualquer coisa a Jesus. Sabia que a maioria das nossas orações são egoístas? Já parou para pensar nisso? O quanto nós pedimos orações para nós mesmos? No culto de oração, quantas vezes nós oramos por outros? Às vezes nós oramos mais por nós mesmos. Jesus concedeu isso para mim. E nós achamos que Jesus tem que conceder isso para mim. Se Ele não conceder isso para mim, eu abandono o Evangelho e saio da igreja. Porque eu pedi a Jesus e Ele não concedeu. Nós achamos que a oração é palavras mágicas dadas a Jesus que quando falamos Ele tem que responder. Quando na verdade as nossas orações são voltadas de egoísmo. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar-nos os vossos prazeres, e fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quisesse amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quantas vezes você orou com pedidos egoístas? Deus disse não. Aquele que ora com pedidos egoístas, visando as coisas desse mundo, como era a visão de Tiago e de João, tem nessa visão: Senhor, eu quero os privilégios
Quantas vezes nós fazemos essas orações? Orações egoístas. Por isso que nós não recebemos. Porque nós oramos para esbanjar. Nós oramos para que o nosso ego seja inflado outra vez. Nós oramos como o mundo ora a Deus. Por isso que ele fala em Fiéis se não compreendesse que essa ideia de primazia, de colocar importância sobre você, essa ideia egoísta de inflamar o ego, isso daí é a amizade do mundo. O crente não foi chamado para ter os primeiros lugares desse mundo. Não fomos. Essa ideia é mundana. Aquele que pensa desse jeito se constitui inimigo de Deus. Versículo 38 continua. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Pode vós beber o cálice que eu bebo, ou o batismo com que eu sou batizado? O cálice, a taça com vinho, era um símbolo da ira de Deus no Antigo Testamento. Você vê isso nos profetas Isaías, você vê isso no profeta Jeremias, você vê isso no profeta Ezequiel, demonstrando que o cálice representava a ira de Deus que vinha sobre ele. Jesus pergunta: você quer esses privilégios? Você sabe o que você está pedindo? Você entende o que você pede? E o batismo, a imersão, participar daquilo. Vocês querem mesmo participar disso? Eles queriam os privilégios. De um assentar à direita e outro à esquerda. Mas eles não estavam lembrando do preço a ser pago para ser morto. Quantas vezes nós pensamos nos privilégios do céu? Mas vem um sofrimento nessa terra e queremos abandonar tudo e deixar Cristo. Quantas vezes pensamos nisso? Às vezes a gente pede coisas e a gente não está disposto a pagar esse preço. Versículo 39, às vezes nós falamos como discípulos. Disseram-lhe: podemos. Se é os privilégios do céu, se é receber glórias, podemos também. Eles não entenderam sobre o cálice, nem sobre o batismo do qual Jesus estava falando. Eles não estavam entendendo sobre o sacrifício vicário de Cristo ali. Mas Jesus fala, interessante isso, versículo 40 assim: quando, porém, a assentar-se à direita ou à esquerda, não compete concedê-lo, não me compete concedê-lo, porque é para aquele a quem está preparado. Então Jesus está dizendo: olha, quando sentar à direita ou à esquerda, é o Pai quem preparou esse dia. Quem vai ser é o Pai que escolheu. Isso não compete a mim. Talvez os discípulos querem: meu primo, né? Tem muitos assim, em prefeituras, em cargos, né? Fulano de tal se candidatou a prefeito. Se ele entrar, eu tenho lugar na prefeitura, porque é meu parente. Talvez essa é a ideia dos discípulos. Jesus: não, isso daí não está preparado para mim, não. É o Pai quem isso. É o Pai quem vai colocar à direita ou à esquerda. É Ele quem conhece os corações. É Ele quem sabe da labuta e do trabalho, da entrega, do sacrifício de todos os homens. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, Ele se limitou e essas coisas Ele deixou ao Pai. Mas Ele continua dizendo: porque é para aqueles a quem o Pai está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10, contra Tiago e João. Então, ouve isso. Quando eles ouviram que Tiago e João foram na frente, os 10 discípulos começaram a cochichar um com o outro: como é que pode? Como é que eles fizeram isso? Mas a ideia que tem aqui não é de uma revolta que eles tiveram com a atitude, mas a ideia é como se tivesse que: por que é que ele foi primeiro e eu não fui antes? Por que é que eles pediram isso primeiro? Por que eu não fui primeiro? A ideia que tem aqui é de uma guerra de um com o outro, demonstrando o egoísmo que havia dentro do coração dos discípulos. Era como se fosse
animais devorando uma presa, guerreando contra o poder. Não é assim o mundo. Os privilégios de ser primeiro, aqueles que não são primeiro ficam se degladiando, brigando com o outro, querem a primazia, querem os primeiros lugares. Nem assim com o mundo. Os discípulos estavam agindo dessa mesma forma, brigando com o outro, demonstrando indignação porque não chegou primeiro. Por que ele não foi o primeiro? Isso não deveria acontecer no meio do povo de Deus. Egoísmo. Querer os primeiros lugares, querer saber se o mais importante. Não deve acontecer isso. Como diz Provérbios 16 e 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Aquele que trilha o caminho do egoísmo, o caminho da soberba, que acha que todas as coisas têm que ser voltadas sobre si, que tem que exercer a primazia, o primeiro lugar, ser o mais importante de tudo, vem a queda. A queda está logo depois da vida dessa pessoa. Se você é egoísta, se você vive uma vida para si, você quer toda a glória para si, quando você não se importa com os outros, o fim disso é a queda. O fim desse caminho é a queda. Existe outro caminho ainda que o crente deve trilhar. É o caminho da submissão e da unidade. Versículo 42 diz assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis o que são considerados governadores dos povos, tendo sob o seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Cristo diz: olha, vocês sabem de como é que o mundo vive, vocês sabem. No mundo vive dessa forma. Tem governadores, que debaixo desses governadores, eles exercem autoridade sobre esses inferiores. Os judeus estavam sendo escravizados pelos romanos. Eles entendiam isso. Eles entendiam que havia um governo que exercia autoridade, que exercia domínio sobre eles. Existia os maiores, os manda-chuvas, existia os outros, os escravos. 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. A visão do mundo é você chegar lá no alto da pirâmide, ser o cabeça, ser o primeiro, ser a pessoa mais importante, para que na sua importância você domine sobre o pobre. É assim, né? O governo luxia bastante, lagostas, jantares mais elaborados, e aquele que paga imposto comendo farinha com rapadura. Não é assim. Não é assim que o mundo vive. Não é assim nas empresas. Aqueles que exercem a primazia na empresa vai para o jantar, o melhor jantar, cheio de regalias, mas o pobre trabalhador que fica ali, o peão, comendo na boia fria, às vezes azeda. Os maiorais dominam sobre os menores. Mas Jesus fala ao contrário: mas vocês não são assim. Mas vocês não podem viver dessa forma. Pelo contrário, quem quiser ser grande, aquele que quer chegar lá em cima, no reino de Deus, ele deve ser o menor dos homens. Por isso o reino de Deus é cego aos nossos olhos. Às vezes as pessoas acham que aquele povo, aquela pessoa que tem notoriedade dentro do reino de Deus, aquele pregador famoso, aquele cantor famoso, aquela pessoa que é mais famosa, esse vai ter privilégios do céu. Você não sabe. Pessoas usam máscaras. Você não sabe do coração dela.
Você não sabe quando ela sai da câmara, o que acontece com ela. Será que ela age em serviço do outro? Jesus Cristo disse que é o contrário. Aqueles que são menores, os escravos, os crentes que servem fielmente, buscando pelo outro, se esforçando, se sacrificando para que esse bem chegue até seu irmão, são esses que serão grandes no reino do céu. Versículo 44. E quem quer ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Ele que quer ser o primeiro, aquele que quer os privilégios grandes do céu, deve começar a servir seu irmão aqui na terra. Você tem feito isso? Você tem feito como Cristo fez, um sacrifício? Pois ele demonstra ele como o próprio exemplo, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Cristo diz: pois eu, mesmo sendo o próprio Filho do Homem, mesmo sendo a promessa de Deus, mesmo sendo o próprio Deus, ele fala: eu não vim para ser servido. Ele tinha toda a autoridade, mesmo encarnado. Os anjos adoraram ele desde a sua encarnação. Quando ele nasce, os anjos adoram a ele. Quando os romanos quiseram pegar Jesus e os discípulos quiseram proteger, Jesus disse: não, porque se eu pedisse ao Pai, ele mandaria legião de anjos, e um só anjo matou mais de 1000 pessoas. Jesus tinha autoridade, ele tem autoridade, mas ele se entrega em favor do outro. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se Jesus, sendo Deus, veio para servir aos outros, por que é que você acha que os outros têm que servir você? Por que é que você acha que você deve e quer receber os privilégios? Por que é que você acha que você deve exercer os direitos que você acha que tem? Por que é que você acha que você é a pessoa mais importante? Ou talvez você pense: não, eu não sou a pessoa mais importante. Mas talvez para você, a sua família que você tem é mais importante. Para você, você não abre mão do que é seu em prol do outro. O próprio Filho do Homem se sacrificou por nós. Por que é que nós não podemos sacrificar pelos outros? Lá em Filipenses, capítulo 2, que vem aqui, Paulo vai dizer essas palavras lá no capítulo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou até a morte de cruz. O próprio Cristo se humilhou, se submeteu, agiu em humildade. Para que viver vidas orgulhosas? Tudo vai virar pó. Tudo vai virar pó. Todas as glórias desse mundo vai virar pó. Para que viver vidas orgulhosas? Se sacrifique pelo seu irmão. Sacrificar como, pastor? Sirva a ele. Mesmo que ele feriu você, mesmo que ele agiu de uma maneira errada, pecaminosa contra você, mesmo assim sirva a ele. Demonstre serviço. Pense no serviço. Pense em algo que você pode servir a seu irmão. Talvez ir lá na casa dele, limpar o que está sujo. Irmão, deixa aqui lavar uma louça aqui para você.
Irmão, deixa eu aqui varrer essa casa, eu sei que esse dia foi tão atarefado, deixa eu fazer isso aqui para você. Mostrar importância na vida. Irmão está doente, compra um remédio. Não, pastor, mas é meu dinheiro, é meu tempo. Se Cristo, sendo Deus, fez um sacrifício tão perfeito, por que você não pode fazer isso para o seu irmão? Eu quero ler só mais uma vez, versículo 45. Não tem como falar desse texto e não falar da salvação. Quando diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo não morreu na cruz por acaso. Cristo morreu na cruz para pagar o preço dos escravos do pecado. Resgatar aqui é pagar o preço do escravo. Ele veio para pagar o preço daqueles que viviam sob a escravidão do pecado, vivendo debaixo da ira de Deus. E Ele não salvará todos. Não são todas as pessoas que irão para o céu. O versículo diz, e para resgate de muitos. Se você não creu em Cristo, você não pertence àqueles que serão salvos. Você não pertence aos muitos. Cristo veio como substituto daquele que crê nele. Se você não crê, você não irá para o céu. Que você tenha essa palavra no seu coração. Vamos orar? Ó Deus, nos ajuda, Pai, através dessa palavra, a praticarmos, ó Deus, o amor mútuo, o serviço. Possamos servir mais uns aos outros, andar pelo caminho que o Senhor andou e o caminho que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Ao sacrifício, à humildade, à submissão, a entender que os irmãos são superiores a mim mesmo. Pois mesmo sendo o Senhor superior a nós, o Senhor veio a este mundo e se sacrificou, servindo aqueles que iriam te crucificar. Mesmo sabendo das coisas que aconteceriam, mesmo assim o Senhor permaneceu firme no propósito do qual veio a este mundo. Nós também somos chamados a servir. Há essa necessidade em nós, ó Deus, de servir. Nós não somos deuses. Nós não somos perfeitos. Nós somos chamados a servir. Que possamos servir a Ti, demonstrando amor e interesse pelos irmãos. Possamos, ó Deus, ofertar-te a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.